Imagine uma guerra tão grandiosa, que seu nome atravessou mais de 3.000 anos de história. Uma guerra cantada por poetas, estudada por historiadores, escavada por arqueólogos e lembrada como o maior conflito da antiguidade. Uma guerra que teria reunido os mais poderosos reis da Grécia, os maiores guerreiros de seu tempo e, segundo mitologia, até os próprios deuses escolheram lados e participaram das batalhas. No centro dessa história estava uma cidade considerada praticamente inexpugnável, Troia, protegida por muralhas gigantescas, enriquecida pelo comércio, temida por seus inimigos e defendida por um príncipe que se tornaria uma lenda. Heitor, mas este documentário não é apenas sobre Troia. É sobre o homem cujo destino se confundiu com o destino da própria guerra. Um guerreiro tão poderoso que seu nome se tornou sinônimo de coragem. Um homem que, segundo uma antiga profecia, precisava fazer uma escolha impossível: viver uma vida longa ou conquistar uma fama eterna ao custo de sua própria vida. Seu nome era Aquiles. Mas antes de conhecermos o maior guerreiro da Grécia, precisamos voltar ao início de tudo, muito antes das espadas serem erguidas, muito antes das frotas cruzarem o mar Egeu, muito antes da própria guerra de Troia começar. Nossa história começa com um casamento. Segundo a mitologia grega, o herói Peleu, rei dos Mirmidões, recebeu uma honra incomum: casar-se com uma deusa do mar, Tétis. Ela era uma das Nereidas, ninfas marinhas conhecidas por sua beleza e sabedoria. Mas esse casamento não aconteceu por acaso. Segundo os antigos mitos, existia uma profecia: o filho de Tétis seria mais poderoso que seu próprio pai. Temendo que isso representasse uma ameaça ao seu poder, Zeus decidiu não se casar com ela. Em vez disso, permitiu que Tétis se unisse ao mortal Peleu. Daquela união nasceria Aquiles. O casamento foi celebrado com uma enorme festa. Todos os deuses do Olimpo foram convidados, ou quase todos. Havia uma deusa que não recebeu convite: Eris, a deusa da discórdia. Ofendida por ter sido excluída da celebração, ela decidiu transformar aquele casamento em um acontecimento que mudaria o destino de reis, cidades e impérios. Sem dizer uma única palavra, Eris lançou sobre a mesa do banquete uma maçã dourada. Nela estava escrita apenas uma frase: a mais bela. Imediatamente, 3 deusas reivindicaram o prêmio. Hera, rainha do Olimpo; Atena, deusa da sabedoria e da estratégia; e Afrodite, deusa do amor e da beleza. Nenhuma aceitava perder. Nem mesmo Zeus quis decidir qual delas era a mais bela. Segundo o mito, ele escolheu um jovem príncipe troiano para fazer esse julgamento. Seu nome era Paris. Sem imaginar as consequências de sua decisão, Paris foi levado até um monte onde encontraria as 3 deusas. Cada uma tentou convencê-lo. Hera prometeu torná-lo o governante mais poderoso do mundo. Atena ofereceu sabedoria incomparável e vitórias em todas as guerras. Afrodite fez uma promessa diferente: ela entregaria ao príncipe a mulher mais bela que já existiu. Paris escolheu Afrodite. Recebeu a maçã dourada, mas, naquele instante, conquistou também a inimizade eterna de Hera e Atena. Essa decisão, aparentemente simples, deu início ao que ficou conhecido como o julgamento de Paris. E, segundo a mitologia grega, foi o primeiro passo rumo à guerra de Troia. A mulher prometida por Afrodite chamava-se Helena, rainha de Esparta, considerada a mulher mais bela do mundo. O problema era que Helena já era casada. Seu marido era Menelau, rei de Esparta. Quando Paris chegou ao reino espartano, foi recebido como hóspede. Na cultura grega, a hospitalidade era sagrada.
Trair um anfitrião era considerado uma das maiores desonras possíveis. Mesmo assim, Paris partiu levando Helena para Troia. Os antigos autores divergem sobre o que realmente aconteceu. Alguns afirmam que Helena foi raptada. Outros dizem que ela se apaixonou por Paris e fugiu voluntariamente. A própria mitologia preserva versões diferentes dessa história. Mas, independentemente da interpretação, o resultado foi o mesmo. A rainha de Esparta desapareceu, e um dos homens mais poderosos da Grécia exigiu vingança. Menelau procurou seu irmão mais velho, Agamenon, rei de Micenas, o mais poderoso governante entre os reis gregos. Juntos, eles começaram a convocar antigos aliados. Um por um, os grandes heróis da Grécia atenderam ao chamado. Ájax, Diomedes, Nestor, Idomeneu, e um estrategista cuja inteligência se tornaria lendária, Odisseu. Mas havia um guerreiro que ainda permanecia distante de toda aquela movimentação. Um jovem príncipe criado para se tornar o maior combatente de sua geração. Aquiles. Sem saber, seu destino já havia sido escrito muito antes de seu nascimento. Uma antiga profecia afirmava que ele teria duas escolhas. Poderia permanecer em sua terra natal, viver muitos anos, ter filhos, envelhecer em paz, mas seria completamente esquecido pela história. Ou poderia partir para Troia, conquistar uma glória eterna, ser lembrado para sempre, mas jamais retornaria para casa. Aquiles ainda não havia tomado sua decisão, mas, em breve, toda a Grécia pisaria em armas, e a escolha de um único homem definiria o destino da guerra mais famosa da antiguidade. No final da primeira parte, os reis da Grécia começavam a reunir seus exércitos. Menelau buscava vingança. Agamenon convocava os maiores guerreiros do mundo grego. E, em Troia, Paris ainda não imaginava que sua decisão mergulharia dois povos em uma guerra que duraria uma década. Mas, enquanto reis preparavam seus navios, o homem destinado a se tornar a maior lenda da guerra ainda estava longe dos campos de batalha. Aquiles era apenas um jovem príncipe. Desde seu nascimento, sua vida esteve cercada por profecias. Segundo a mitologia grega, sua mãe, Tétis, sabia que o destino do filho seria extraordinário. Ela também conhecia a terrível escolha que o aguardava: glória eterna, ou uma vida longa e tranquila. Determinada a protegê-lo, Tétis fez de tudo para torná-lo invulnerável. É aqui que encontramos uma das histórias mais famosas da mitologia. Segundo uma tradição muito conhecida atualmente, Tétis mergulhou o pequeno Aquiles nas águas do rio Estige, que separava o mundo dos vivos do reino dos mortos. Ao segurá-lo pelo calcanhar, essa pequena parte do corpo não teria sido tocada pelas águas, permanecendo vulnerável. Daí surgiria a expressão calcanhar de Aquiles, usada até hoje para indicar o ponto fraco de alguém. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Essa história não aparece nos poemas mais antigos sobre a Guerra de Troia. Na Ilíada, atribuída a Homero, Aquiles é um guerreiro extraordinário, mas não é descrito como invulnerável. A narrativa do mergulho no rio Estige aparece em autores posteriores. Tornou-se a versão mais popular ao longo dos séculos. Isso não diminui sua importância. Apenas mostra como os mitos gregos foram sendo ampliados e reinterpretados com o passar do tempo. Enquanto crescia, Aquiles foi enviado para ser educado por um dos personagens mais sábios da mitologia, o centauro Quiron. Diferente dos outros centauros, frequentemente retratados como violentos, Quiron era conhecido por sua inteligência, disciplina e profundo conhecimento da medicina, da música, da filosofia e das artes da guerra. Em sua caverna, localizada no Monte Pélion, diversos heróis gregos receberam treinamento, mas Aquiles logo demonstrou possuir um talento incomum.
Aprendeu a lutar com espada, lança e escudo. Desenvolveu velocidade impressionante, força extraordinária e uma coragem que inspirava todos ao seu redor. Segundo algumas tradições, Quiron também lhe ensinou medicina e o uso de ervas para tratar ferimentos, algo raro entre os grandes guerreiros da época. Enquanto Aquiles crescia, outro jovem também treinava para se tornar um grande guerreiro. Do outro lado do mar Egeu, na poderosa cidade de Troia. Seu nome era Heitor, filho mais velho do rei Príamo, príncipe herdeiro da cidade. Ao contrário de Aquiles, que buscava a glória dos heróis, Heitor era retratado como um homem movido pelo dever. Lutava para proteger sua família, sua esposa Andromaca, seu pequeno filho e seu povo. Sem saber, os destinos desses dois homens já estavam ligados. Eles nasceram para se enfrentar. Enquanto isso, na Grécia, a frota reunia milhares de soldados. Mas havia um problema. Uma antiga profecia afirmava que Troia jamais seria conquistada sem a presença de Aquiles. Sua participação era indispensável para a vitória. Ao descobrir isso, Tétis tomou uma decisão desesperada. Ela conhecia a profecia sobre o filho. Sabia que, se ele fosse à guerra, jamais voltaria. Por isso, resolveu escondê-lo. Segundo a tradição mais conhecida, Aquiles foi levado para a ilha de Ciros. Lá, viveu disfarçado entre as filhas do rei Licomedes, vestido como uma jovem para não ser reconhecido pelos enviados gregos. A história parece improvável, mas ela faz parte da tradição mitológica preservada por autores antigos. Os reis gregos, porém, não desistiram de encontrá-lo. Então entra em cena um dos personagens mais inteligentes de toda a mitologia, Odisseu. Conhecido por sua astúcia, ele desconfiava que Aquiles estava escondido na corte de Licomedes. Para confirmar sua suspeita, preparou um plano engenhoso. Levou presentes para as jovens do palácio, joias, tecidos finos, perfumes, objetos delicados. Mas, entre eles, colocou também um escudo, uma espada, uma lança. Enquanto as jovens observavam os adornos, apenas uma delas se aproximou das armas com interesse. Naquele instante, segundo a tradição, uma trombeta de guerra soou. As jovens correram assustadas, mas Aquiles fez exatamente o contrário. Instintivamente, agarrou o escudo e a espada. Seu disfarce havia terminado. Odisseu sorriu. O maior guerreiro da Grécia finalmente havia sido encontrado. Aquiles compreendeu que não podia mais fugir do próprio destino. Ele sabia da profecia. Sabia que poderia morrer em Troia. Mesmo assim, decidiu partir. Não escolheu a segurança. Escolheu a glória. Essa decisão marcaria para sempre a história da mitologia grega. Pouco depois, mais de 1000 navios deixariam os portos gregos em direção às muralhas de Troia. Segundo a tradição, jamais um exército tão grande havia sido reunido. Os ventos enchiam as velas. As lanças brilhavam sob o sol. Os guerreiros acreditavam que a guerra terminaria rapidamente. Nenhum deles imaginava que passariam 10 longos anos diante das muralhas da cidade. E muito menos que aquele conflito produziria algumas das histórias mais conhecidas da humanidade. No final da segunda parte, Aquiles havia aceitado seu destino. Mesmo sabendo que jamais voltaria para casa, embarcou ao lado dos maiores reis da Grécia, rumo às muralhas de Troia. A guerra estava prestes a começar. Segundo a tradição, mais de 1000 navios cruzaram o mar Egeu carregando dezenas de milhares de guerreiros. Era a maior expedição militar já reunida pelos gregos. Do outro lado do mar, Troia permanecia confiante. Suas muralhas eram consideradas praticamente intransponíveis. Construídas em pedra, altas e espessas, protegiam uma cidade rica,
estratégica e preparada para resistir a um longo cerco. Hoje, arqueólogos acreditam que uma cidade existiu naquele local, na região da atual Turquia. As escavações revelaram sucessivas camadas de ocupação, mostrando que Troia foi reconstruída diversas vezes ao longo dos séculos. No entanto, ainda há debate sobre até que ponto os acontecimentos narrados por Homero correspondem a fatos históricos. A Ilíada mistura personagens, tradições e elementos mitológicos, tornando difícil separar completamente a história da lenda. Independentemente disso, para os antigos gregos, aquela guerra representava um dos maiores feitos de seus heróis. Nos primeiros anos do conflito, os gregos conquistaram diversas cidades aliadas de Troia. Essas campanhas garantiam suprimentos, riquezas e enfraqueciam os aliados troianos. Foi durante uma dessas expedições que Aquiles capturou uma jovem chamada Briseida. Ela tornou-se seu prêmio de guerra. Ao mesmo tempo, Agamenon recebeu outra jovem, Criseida. Mas um acontecimento inesperado mudaria completamente o rumo da guerra. Crises, pai de Criseida e sacerdote de Apolo, foi até o acampamento grego pedir a libertação da filha. Levava presentes valiosos como resgate. A maioria dos guerreiros acreditava que o pedido deveria ser aceito, mas Agamenon recusou. Humilhado, o sacerdote pediu ajuda ao deus Apolo. Segundo a Ilíada, Apolo respondeu enviando uma terrível peste sobre o exército grego. Durante dias, soldados morreram sem que ninguém entendesse o motivo. Diante da calamidade, o adivinho Calças revelou a causa. A peste só terminaria quando Criseida fosse devolvida ao pai. Sem alternativa, Agamenon aceitou libertá-la. Mas sua decisão veio acompanhada de uma exigência. Se perderia seu prêmio de guerra, tomaria o prêmio de outro guerreiro. E escolheu justamente Briseida. A jovem foi retirada da tenda de Aquiles por ordem do comandante supremo dos gregos. Para muitos, aquilo parecia apenas uma disputa por uma prisioneira. Mas, na sociedade heroica descrita por Homero, era muito mais do que isso. Os prêmios de guerra simbolizavam honra, prestígio e reconhecimento. Ao tomar Briseida, Agamenon estava declarando diante de todo o exército que Aquiles não merecia o respeito que havia conquistado. Foi uma humilhação pública. A reação de Aquiles foi imediata. Tomado pela ira, levou a mão até a espada. Naquele instante, segundo Homero, estava decidido matar Agamenon. Mas a deusa Atena apareceu e o impediu. Invisível para o demais, segurou seus cabelos e ordenou que controlasse sua fúria. Aquiles obedeceu. Guardou a espada, mas fez algo que mudaria completamente o destino da guerra. Abandonou o combate, reuniu seus homens, os Mirmidões, e anunciou que não lutaria mais pelos gregos. Sem seu maior guerreiro, o exército perdeu sua principal vantagem. Enquanto Aquiles permanecia em sua tenda consumido pela indignação, os troianos começaram a recuperar o terreno perdido. À frente deles estava Heitor, príncipe de Troia, filho do rei Príamo, esposo de Andromaca, pai de um menino chamado Astyanax. Ao contrário de Aquiles, que buscava a glória imortal, Heitor lutava por algo muito mais simples: sua família, sua cidade, seu povo. Essa diferença torna os dois personagens fascinantes. Aquiles desejava que seu nome fosse lembrado para sempre. Heitor desejava apenas que Troia sobrevivesse. Com Aquiles fora da guerra, Heitor conduziu sucessivas ofensivas. Os troianos empurraram os gregos de volta para a praia. Incendiaram embarcações. A derrota parecia cada vez mais próxima. Dentro da própria tenda, Aquiles assistia ao desastre. Mesmo vendo seus companheiros morrerem, recusava-se a voltar ao campo de batalha. Sua honra ferida falava mais alto. Mas havia uma pessoa que não suportava mais assistir àquele sofrimento: Patroclo.
companheiro inseparável de Aquiles. Os antigos textos descrevem os dois como amigos extremamente próximos. Ao longo da história, diferentes autores interpretaram essa relação de maneiras distintas. Alguns a entendem como uma amizade profunda entre companheiros de armas. Outros sugerem que havia também um vínculo amoroso. A Ilíada não define claramente essa relação, razão pela qual o tema continua sendo debatido por estudiosos até hoje. Ao ver os gregos sendo derrotados, Pátroclo implorou a Aquiles: "Se você não quer lutar, deixe que eu conduza os mirmidões. Empreste-me sua armadura. Quando os troianos me virem, pensarão que você voltou ao campo de batalha. Talvez isso seja suficiente para fazê-los recuar." Depois de muita insistência, Aquiles concordou, mas fez um único pedido: expulse os troianos dos navios. Depois volte. Não tente conquistar a glória que pertence a mim. Pátroclo prometeu obedecer. Vestiu a armadura de Aquiles, empunhou sua lança e liderou os mirmidões rumo à batalha. Por um instante, o plano funcionou. Ao verem a armadura de Aquiles brilhando sob o sol, muitos troianos acreditaram que o maior guerreiro da Grécia havia retornado. O avanço troiano foi interrompido. Os gregos recuperaram o fôlego. Mas, embriagado pelo sucesso, Pátroclo esqueceu a promessa que havia feito. Em vez de retornar aos navios, continuou avançando, cada vez mais perto das muralhas de Troia, onde o aguardava o maior defensor da cidade, Heitor. O encontro entre os dois mudaria para sempre o destino da guerra. No final da terceira parte, Pátroclo havia vestido a armadura de Aquiles. À frente dos mirmidões, conseguiu impedir que os troianos incendiassem completamente os navios gregos. Por alguns instantes, parecia que a vitória finalmente sorria para os gregos. Mas existia um detalhe que mudaria tudo. Aquiles havia dado uma única ordem: expulsar os troianos dos navios e depois retornar. Pátroclo, tomado pelo entusiasmo da batalha, foi além. Avançou em direção às muralhas de Troia. Segundo a Ilíada, naquele momento os próprios deuses voltaram a interferir no conflito. Homero descreve Apolo protegendo a cidade e enfraquecendo Pátroclo durante o combate. Independentemente da forma como interpretamos esses acontecimentos, como intervenção divina dentro do mito ou como recurso literário do poeta, o resultado seria o mesmo. Pátroclo ficou vulnerável. Heitor, o maior defensor de Troia, aproveitou a oportunidade. Os dois guerreiros travaram um combate intenso. Por fim, Heitor desferiu o golpe fatal. Antes de morrer, Pátroclo ainda fez uma última profecia. Olhou para Heitor e declarou que Aquiles logo o alcançaria. Naquele instante, Heitor ainda não imaginava que acabará de decretar sua própria sentença. Quando a notícia chegou ao acampamento grego, o tempo pareceu parar. Aquiles permaneceu em silêncio. Depois caiu de joelhos. Conta Homero que ele cobriu a cabeça com cinza e chorou como nunca havia chorado antes. A perda de Pátroclo destruiu o orgulho que alimentava sua ira contra Agamenon. Naquele momento, a disputa pela honra já não importava. Restava apenas o desejo de vingança. Sua mãe, Tétis, veio ao seu encontro. Sabia que, ao voltar para a batalha, o destino anunciado pela profecia começaria a se cumprir. Mesmo assim, não tentou impedir o filho. Em vez disso, procurou Hefesto, o deus ferreiro. Segundo a mitologia, Hefesto forjou uma nova armadura para Aquiles. Era uma obra extraordinária. Homero dedica um longo trecho da Ilíada apenas para descrever esse equipamento. O escudo de Aquiles tornou-se uma das imagens mais famosas da literatura antiga. Nele estavam representadas cidades em paz e em guerra, campos cultivados, colheitas, casamentos, tribunais, pastores, oceanos,
constelações. Era como se todo o mundo conhecido estivesse gravado naquele escudo. Mais do que uma arma, era um retrato da própria humanidade. Quando Aquiles vestiu sua nova armadura, os gregos compreenderam que seu maior guerreiro havia retornado. Sua simples presença mudou o ânimo do exército. Os troianos, por outro lado, sentiram o peso da preocupação. Heitor sabia que o confronto era inevitável. Mesmo assim, permaneceu diante das muralhas. Sua esposa, Andromaca, havia implorado para que não enfrentasse Aquiles. Ela sabia que o marido dificilmente sobreviveria, mas Heitor acreditava que fugir significaria abandonar seu povo. Preferiu enfrentar o destino. Quando Aquiles finalmente apareceu diante das muralhas de Troia, os dois maiores guerreiros da guerra ficaram frente a frente. Por um instante, Heitor hesitou. Ao perceber a velocidade e a fúria de Aquiles, voltou-se e correu. Os dois deram 3 voltas completas ao redor das muralhas de Troia. Reis, soldados, mulheres, crianças, todos observavam em silêncio. Segundo Homero, foi a deusa Atena quem interveio mais uma vez. Disfarçada de Deífobo, irmão de Heitor, ela convenceu o príncipe troiano a parar de fugir e enfrentar Aquiles. Sem saber que havia sido enganado, Heitor voltou-se para o combate. Os dois heróis trocaram golpes violentos. As lanças cruzaram o ar. Os escudos estremeceram. Durante alguns instantes, parecia impossível prever quem venceria. Mas Aquiles possuía uma vantagem. Conhecia um ponto vulnerável na armadura de Heitor. Com um único golpe preciso de sua lança, atingiu o pescoço do príncipe troiano. Heitor caiu. Enquanto perdia as forças, pediu apenas uma coisa: que seu corpo fosse devolvido à família para receber um funeral digno. Mas Aquiles ainda estava consumido pela dor. Recusou o pedido. Amarrou o corpo de Heitor à sua carruagem e o arrastou diante das muralhas de Troia. Foi um gesto brutal. Até mesmo alguns deuses, segundo mitologia, desaprovaram aquela atitude. Durante dias, Aquiles continuou demonstrando sua fúria. Mas então aconteceu uma das cenas mais emocionantes de toda a Ilíada. Numa noite silenciosa, o velho rei Príamo deixou Troia secretamente. Entrou sozinho no acampamento inimigo e foi até a tenda de Aquiles. Ali, o rei ajoelhou-se diante do homem que havia matado seu filho. Beijou as mãos que derramaram o sangue de Heitor e disse palavras que atravessaram os séculos. Recorda-te de teu próprio pai. Naquele instante, Aquiles deixou de enxergar apenas o inimigo. Viu um pai destruído pela dor. Lembrou-se de Peleu, seu próprio pai, que jamais voltaria a vê-lo. Os dois homens choraram juntos, um pela perda do filho, o outro pela certeza de que nunca mais abraçaria sua família. Pela primeira vez desde a morte de Patroclo, a ira de Aquiles começou a desaparecer. Ele devolveu o corpo de Heitor. Concedeu uma trégua para que os troianos realizassem os ritos funerários. E assim termina a Ilíada de Homero. Curiosamente, o poema não narra o fim da guerra de Troia, nem a morte de Aquiles. Esses acontecimentos aparecem em outras obras do chamado ciclo troiano e em tradições posteriores da mitologia grega. Depois da morte de Heitor, Troia perdeu seu maior defensor. O príncipe que durante 10 anos havia protegido sua cidade já não existia. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a guerra ainda estava longe do fim. Curiosamente, a morte de Aquiles não aparece na Ilíada de Homero. O poema termina com o funeral de Heitor. Tudo o que aconteceu depois foi preservado por outros autores da antiguidade, em poemas hoje perdidos, resumos antigos e tradições que continuaram sendo contadas ao longo dos séculos. Segundo esses relatos, Aquiles voltou ao campo de batalha determinado a destruir Troia.
Nenhum guerreiro parecia capaz de enfrentá-lo. Sua fama espalhou-se entre gregos e troianos. Dizia-se que, onde Aquiles lutava, a vitória o acompanhava. Mas as antigas profecias nunca haviam deixado de existir. Desde o dia de seu nascimento, estava escrito que ele conquistaria uma glória eterna, e também que sua vida seria breve. Segundo a tradição mais conhecida, durante um dos combates diante das muralhas de Troia, Paris encontrou a oportunidade que todos os outros haviam perdido. Protegido pelo deus Apolo, segundo algumas versões do mito, ele disparou uma flecha contra Aquiles. A seta atingiu seu calcanhar, o único ponto vulnerável de seu corpo, de acordo com a tradição posterior do rio Estige. O maior guerreiro da Grécia caiu. Assim terminou a vida daquele que escolhera a fama em vez de uma existência longa e tranquila. É importante lembrar que essa versão faz parte da tradição mitológica desenvolvida após Homero. Na Ilíada, Aquiles nunca é descrito como completamente invulnerável, nem sua morte narrada. Mesmo assim, a imagem do calcanhar de Aquiles tornou-se uma das metáforas mais conhecidas da história da humanidade. Após sua morte, surgiu uma nova disputa. Quem herdaria sua lendária armadura? Os maiores candidatos eram Ájax e Odisseu. Segundo a tradição, Odisseu venceu graças à sua habilidade como orador. Humilhado pela decisão, Ájax entrou em profundo desespero. Em algumas versões do mito, tirou a própria vida. Enquanto isso, a guerra continuava sem um vencedor. Troia permanecia de pé. Suas muralhas resistiam. Então, um homem apresentou uma ideia que mudaria para sempre a história da estratégia militar. Odisseu. Conhecido por sua inteligência, ele compreendeu que Troia dificilmente seria conquistada pela força. Era preciso usar o engano. Assim nasceu o plano do cavalo de Troia. Segundo a tradição, os gregos construíram um gigantesco cavalo de madeira. No seu interior esconderam alguns de seus melhores guerreiros. Depois queimaram parte do acampamento e fingiram abandonar a guerra. Quando os troianos olharam para o horizonte, a frota grega havia desaparecido. No lugar do exército restava apenas o enorme cavalo. Começou então um intenso debate dentro da cidade. Seria aquele um presente oferecido aos deuses, um símbolo da derrota grega, ou uma armadilha? Nem todos confiaram. O sacerdote Laocoonte tentou alertar seu povo. Segundo a tradição, pronunciou uma frase que atravessou os séculos. Temo os gregos, mesmo quando trazem presentes. Mas, segundo a mitologia, os deuses já haviam decidido o destino de Troia. Laocoonte teria sido atacado por serpentes marinhas enviadas por Atena ou Poseidon, dependendo da versão do mito. Os troianos interpretaram sua morte como um sinal divino. Ignoraram o alerta e levaram o cavalo para dentro da cidade. Naquela noite, enquanto Troia comemorava o aparente fim da guerra, os guerreiros escondidos saíram silenciosamente do cavalo, abriram os portões da cidade e sinalizaram para que a frota grega, que aguardava nas proximidades, retornasse. O restante do exército entrou. Troia foi tomada de surpresa. Casas foram incendiadas, templos destruídos, palácios saqueados. Depois de 10 anos de resistência, uma das cidades mais poderosas da antiguidade caiu. Mas será que isso realmente aconteceu? Essa pergunta continua intrigando historiadores até hoje. Durante muito tempo, muitos acreditaram que Troia existia apenas na imaginação de Homero. Tudo começou a mudar no século XIX. O arqueólogo alemão Heinrich Schliemann realizou escavações na colina de Zarlik, na atual Turquia. Ali, encontrou as ruínas de várias cidades construídas, umas sobre as outras. Hoje, a maioria dos arqueólogos concorda que aquele local corresponde à antiga Troia.
As escavações revelaram muralhas impressionantes, vestígios de incêndios e sinais de conflitos em algumas das camadas arqueológicas. No entanto, ainda não existe consenso sobre a Guerra de Troia descrita por Homero. Alguns pesquisadores acreditam que um conflito entre gregos e troianos realmente aconteceu e serviu de inspiração para os poemas. Outros entendem que Homero reuniu diferentes guerras, tradições orais e personagens históricos em uma única grande narrativa épica. Também não há evidências arqueológicas que confirmem a existência de personagens como Aquiles, Heitor, Helena ou Odisseu. Eles permanecem no campo da tradição literária e mitológica. Ainda assim, isso não diminui a importância dessa história. Pelo contrário, a Ilíada tornou-se uma das obras mais influentes da civilização ocidental. Inspirou filósofos, escritores, artistas, generais e continua sendo estudada em universidades do mundo inteiro. Talvez nunca saibamos exatamente quem foi Aquiles. Talvez jamais descobramos se Paris realmente disparou uma flecha guiada por Apolo, ou se um gigantesco cavalo de madeira entrou nas muralhas de Troia. Mas uma verdade permanece. Há mais de 3.000 anos, essa história continua viva. Impérios surgiram e desapareceram. Civilizações inteiras foram esquecidas. Mas os nomes de Aquiles, Heitor, Helena e Troia continuam atravessando gerações. E talvez esse seja o verdadeiro significado da escolha feita por Aquiles. Ele poderia ter vivido uma vida longa. Poderia ter sido apenas mais um rei entre tantos outros. Mas escolheu um caminho diferente. Escolheu uma vida curta, em troca da imortalidade na memória da humanidade. E, de certa forma, a profecia se cumpriu. Porque, milhares de anos depois, ainda estamos contando sua história. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que a Guerra de Troia aconteceu exatamente como foi narrada pelos antigos poetas? Ou acha que Homero transformou acontecimentos reais em uma grande epopeia? Escreva sua resposta nos comentários. Se você gosta de documentários sobre história, religião, mitologia e os grandes mistérios da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações.